empresa 100% brasileira. E a Eugin orgulha-se em saber que tem uma participação efetiva também na vida da mulher brasileira. Uma mulher especial, criativa e prática. E agora você vai saber como é fácil ser especial, criativa e prática, tendo como aliada a sua Eugin Gênios. Costurar com uma Eugin Gênios é fácil, muito fácil. E este vídeo vai auxiliá-la passo a passo, ponto a ponto. Vamos começar conhecendo os componentes da sua Eugin Gênios. Aqui temos o botão seletor. Com ele você seleciona todos os pontos do painel, inclusive o caseado. Este é o botão de retrocesso e este é o regulador da tensão da linha. Temos também o estica-fio e o guia-fio superior com o disco de tensão. Estes são os dois porta-carretéis, o enchedor de bobina e o seu limitador. Aqui temos o volante com o isolador de agulha que tem a função de eliminar o seu movimento. Este é o botão do comprimento do ponto que vai de 0 a 4. Aqui temos o interruptor da lâmpada. Abrindo a tampa frontal, você terá acesso à lâmpada e à alavanca da pressão do pé calcador, que é utilizada para costurar tecidos finos, médios e grossos. Aqui estão a chapa da agulha e o conjunto do pé calcador, formado pelo suporte e pela sapata. Esta é a agulha fixada por este parafuso. Este é o corta-fio e a alavanca do pé calcador. Para converter a máquina em modelo braço livre ou ter acesso à caixa de bobina, puxe a base removível e retire-a da máquina. Abrindo aqui, temos acesso à caixa de bobina e também à alavanca para rebaixar os dentes, que são usados para bordar com bastidor e pregar botões. Recolocar a base removível é muito simples. Encaixe-a novamente até o fim. Os acessórios encontram-se dentro dessa base removível. Agora vamos aos acessórios. Bobinas, caixinha com agulhas, sapata de casear, sapata para bainha, sapata de pregar botões, sapata para zíper, abridor de casas, chaves de fenda, óleo, guia para acolchoado e o guia para costura reta. Costurar para você e sua família. Bordar, criar. Daqui para frente vamos ver quanta coisa podemos fazer com a Eugin Gênios. Vamos ligar a máquina? Antes de ligar sua máquina, verifique se a voltagem está correta. Vamos conectar o fio do pedal e em seguida o plugue na tomada. Sua máquina já está pronta para o uso. É fácil e simples. Vamos encher a bobina da Eugin Gênios. Em primeiro lugar, nós vamos retirar a base removível. Em seguida, levante a agulha até a sua posição mais alta. Abra a tampa de acesso à lançadeira. Segure o fecho da caixa de bobina e puxe-a em sua direção. Tire a bobina da caixa. Levante um dos pinos e coloque o carretel. Puxe a linha do carretel e passe-a por baixo do disco de tensão. Agora, passe a linha de dentro para fora no furo da bobina. Encaixe a bobina no pino do enchedor com a linha para cima e desloque-a para a direita. Puxe o volante para isolar a agulha. Segurando a linha para cima, acione o pedal e dê as primeiras voltas. Corte a linha. Acione novamente o pedal e continue enchendo a bobina até a parada automática. Corte a linha que vem do tensor e desloque novamente a bobina para a esquerda. Retire a bobina. Assim que terminar de encher a bobina, não se esqueça de apertar o botão central do volante para voltar o movimento da agulha. Agora vamos colocar a bobina cheia dentro da caixa da bobina. Desenrole uns 10 centímetros de linha da bobina e introduza a bobina na sua caixa. Puxe a ponta da linha através da fenda da caixa da bobina, por baixo da mola de tensão,
até que a linha entre na abertura de saída. Para colocar a caixa de bobina, levante a agulha até a sua posição mais alta. Segure a caixa de bobina pelo fecho com o bico de metal voltado para cima. Introduza a caixa de bobina na lançadeira, de modo que o bico de metal se encaixe na ranhura superior. Feche a tampa e recoloque a base removível. Vamos passar o fio pela Eugene Gênios. Pedimos especial atenção para esta parte, ela é muito importante. A linha precisa ser passada exatamente como vamos mostrar agora, para que você possa continuar o seu trabalho. Mas o processo é simples. Observe. Em primeiro lugar, levante o pé calcador. Agora, levante a agulha até a sua posição mais alta. Puxe a linha do carretel e passe-a por baixo do guia-fio superior. Traga a linha para baixo, acompanhando o rasgo vertical da direita. Passe-a por baixo da parte saliente e suba, acompanhando o rasgo vertical da esquerda até o estica-fio. Passe-a pela abertura do mesmo, de trás para frente. Neste momento, é necessário observar que com o pé calcador levantado, ao puxar a linha, ela deverá correr livremente. Agora, com o pé calcador abaixado, puxe novamente a linha. Você deverá sentir uma leve tensão. Caso contrário, significa que você não passou corretamente a linha e deverá, então, repetir todo o processo desde o início. Tudo certo? Podemos continuar? Com o pé calcador levantado, continue descendo a linha. Passe-a pelo guia da barra da agulha, fazendo a volta da esquerda para a direita. Abaixe o pé calcador e enfie a linha na agulha de frente para trás, puxando a cerca de 10 centímetros. Agora vamos puxar a linha da bobina. Levante o pé calcador. Segure a linha da agulha com a mão esquerda, sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção até laçar a linha da bobina. Pronto! Puxe as duas linhas, passando-as pela abertura da sapata. Viu como tudo é simples e fácil? Mas antes de falarmos sobre os pontos e os tipos de costura, vamos ensiná-la a trocar a agulha e as sapatas. Primeiro trocaremos a agulha, pois cada espessura de tecido requer um tipo de agulha. Para os tecidos finos, use sempre a agulha número 11. A agulha número 14 é usada para os tecidos médios. Para os tecidos grossos, use a agulha 16. Consulte a tabela no seu manual que informa a relação entre agulha, linha e tecido. Vamos trocar a agulha e as sapatas da Eugene Gênios. Abaixe o pé calcador e deixe a agulha em seu ponto mais alto. Desaperte o parafuso segurando a agulha com a outra mão. Retire a agulha. Encaixe a outra agulha com o lado achatado para trás, empurrando-a até o fim. Aperte o parafuso e confira se está bem fixada. Agora vamos trocar as sapatas, pois para pregar botões, pregar zíper ou bordar, isso se faz necessário. Levante a agulha até a sua posição mais alta. Levante o pé calcador. Empurre a alavanca do suporte e a sapata se soltará facilmente. Para colocar a sapata desejada, apoie-a na chapa da agulha de modo que o pino da sapata fique alinhado à fenda do suporte. Abaixe a alavanca do pé calcador e a sapata se encaixará automaticamente. Agora você já viu os procedimentos básicos de sua Eugene e o melhor está por vir. Vamos mostrar os tipos de costuras, os pontos de bordado e outras utilidades da sua Eugene Gênios. Vamos fazer a costura reta na sua Eugene Gênios. Em primeiro lugar, observe que cada número do botão seletor corresponde aos pontos desenhados em sua máquina. Logo abaixo, esses outros números correspondem ao comprimento do ponto. Este gabarito foi feito para facilitar sua consulta. 1. Costura reta. De 2 a 5 são as diversas larguras do zigue-zague.
6. Bainha invisível. 7. Ponto concha. 8. 3 pontinhos. 9. Overlock inclinado. 10. Overlock. 11. Casa de abelha. 12. Costura tripla zigue-zague. 13. Costura tripla reta. Do 14 aos 17 são pontos decorativos. E do 18 ao 20, caseado. Agora vamos regular o comprimento do ponto. Lembre-se, ele vai de 0 a 4. Quanto menor a numeração, menor o comprimento do ponto. Para a costura reta comum, indicamos usar a posição 2 ou 3. Levante o pé calcador e coloque o tecido sob a sapata. Veja essas ranhuras da chapa da agulha. São linhas guias para ajudá-la a manter o tecido sempre reto. Abaixe o pé calcador e acione o pedal para iniciar a costura. Faça o arremate no início da costura. Para isso, costure 1 centímetro. Aperte o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte-o em seguida. Pode costurar normalmente agora, tendo cuidado de manter o tecido paralelo às ranhuras da chapa da agulha. Para terminar, faça novamente o arremate com o mesmo procedimento. Para retirar o tecido, levante o pé calcador, puxe o tecido para trás e corte as linhas no corta-fio. É importante saber também que é necessário ajustar a tensão da linha, que varia de acordo com o tecido e os diversos tipos de linha. É necessário fazer um teste com uma amostra do tecido e da linha que você vai usar para balancear o ponto, deixá-lo perfeito. A costura ideal terá tanto do avesso quanto do direito o mesmo aspecto. O balanceamento deste ponto se faz observando a tensão da linha. Muita tensão produzirá pontos apertados e com certeza franzirá o tecido. Diminua a tensão girando o regulador da tensão da linha para um número menor. Se o ponto sair solto e com o avesso em forma de laços, significa que está com pouca tensão. Aumente a tensão girando o regulador da tensão da linha para um número maior. Ajustando a tensão, você sempre terá uma costura perfeita. Vamos fazer o zigue-zague com sua Eugene Gênios. Agora vamos fazer o zigue-zague. Com o ponto zigue-zague, você pode bordar, fazer aplicações, arremate, chuleados e caseado. Para começar, você deve selecionar a largura do zigue-zague. Escolha de 2 a 5 de acordo com a espessura do tecido. O próximo passo do zigue-zague é escolher o comprimento do ponto. De 0 a 1, o ponto fica mais cheio, ideal para fazer aplicações ou caseado. Sugerimos a posição 2. Ajuste a tensão de linha conforme a linha e o tecido. Para chulear o tecido, faça o seguinte: coloque o tecido na máquina com a borda coincidindo com a ranhura central da sapata. Agora é só costurar, sempre segurando o tecido para mantê-lo no lugar certo. Alguns pontos da sua Eugene Gênios. Agora vamos aprender alguns pontos da sua Eugene Gênios. Em primeiro lugar, o ponto invisível, ideal para barras, pois ele fica praticamente invisível do outro lado. Pronta? Vamos começar! Para esta demonstração, usaremos a sapata de uso geral, linha e tecido de cores diferentes, para que você veja melhor a execução. Mas você deve fazer este ponto em linha e tecido da mesma cor para que ele fique imperceptível. Posicione o botão seletor de pontos no número 6. O botão de comprimento do ponto de 1 a 3. Agora, marque a barra. Dobre aproximadamente 1 centímetro da beirada do tecido para dentro. Dobre novamente no tamanho desejado da barra, deixando 5 milímetros de distância da borda. Passe o ferro e prenda com alfinetes. Costure sobre a dobra inferior. Faça com que somente os pontos em zigue-zague peguem na dobra superior. Desdobre o tecido e sua barra estará pronta. Para o ponto concha,
utilize a sapata para uso geral. Posicione o botão seletor no número 7 e o botão do comprimento do ponto entre 1 e 3. O regulador de tensão da linha de 4 a 8. Coloque o tecido já dobrado sob a sapata e costure de modo que os pontos retos estejam de 4 a 5 milímetros da borda. Para rebater elástico, temos o ponto conhecido como 3 pontinhos, muito usado em lingerie. Primeiro costure o elástico esticado em ponto reto. Agora vamos